Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Um ano de governo Temer. A pergunta é, valeu a pena a derrubada da ex-presidente Dilma? O país melhorou sua vida, melhorou economicamente, socialmente, melhorou o patamar de moralidade, de combate à corrupção política no país? Esses são assuntos do Cena Política de hoje. E também o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro da Lava Jato, semana passada, repercute até hoje. O foco, obviamente, é a eleição de 2018. Se é que ela vai ser realizada, eu cá tenho as minhas dúvidas. Para debater esses e outros assuntos, Cena Política recebe o cientista político Leonardo Avritz, que presidiu durante 4 anos a Associação Brasileira de Ciência Política e é professor titular de Ciência Política da UFMG, autor de vários livros, entre eles Impasses da Democracia no Brasil. Avritz, muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, e você está lançando um novo livro agora no próximo sábado, dia 20. Fale para a gente desse livro. Tá, não, em primeiro lugar, é um prazer para mim estar aqui, né? Também é um prazer estar com a Carla. Carla Crift aqui, né? E o livro é um resultado de um projeto que a gente fez, latino-americano, sobre constituições latino-americanas, né? Verdade que o livro ele também expressa um momento anterior, onde a gente dizia assim, ou se perguntava, qual que é a contribuição das novas constituições latino-americanas ao constitucionalismo mundial, uma vez que a gente tinha uma série de novas características, né? Direitos das populações indígenas, o novo papel do judiciário. Hoje a gente tem até uma certa dúvida se as constituições vão sobreviver por muito mais tempo. Ninguém sabe, né, Avritz? Mas o lançamento é na Livraria Quixote, né? Isso, na livraria. Fica ali na Fernando Tourim, você se lembra o número? Não sei o número, mas todo ali... mundo conhece a Quixote, né? Isso. E vai ser em qual horário? Sábado, às 11 horas da manhã. Isso, Avritz. E também estamos aqui com a jornalista Carla Crift. Avritz Crift. Tá difícil aqui para o apresentador, entende? Que é uma jornalista que já trabalhou no Estado de Minas como repórter especial política, no jornal O Tempo, na Rádio Inconfidência, e ocupou a editoria, foi chefe da editoria política do jornal O Tempo. Prazer em recebê-la também aqui, prazer é Carla meu, Barroso. Muito bem, vamos para o debate. Começar com o Avritz aqui. Léo Avritz, como é chamado pelos alunos lá na faculdade. Os alunos chamam de Léo? Você deixa? Deixa. Deixa, né? Muito bem. Governo Temer, um ano, qual é a sua avaliação? Melhorou? Aquelas perguntas que eu fiz ali, você colocasse para a gente. Olha, o governo Temer, ele é, na verdade, um equívoco, né? Essa é a melhor maneira, talvez, de defini-lo. Um presidente fraco, né? Na verdade, um vice-presidente... Você diria que nós temos um ano de equívoco? Um presidente fraco, um vice-presidente fraco, né? Que optou pela vice já porque se enfraquecia, né, na sua base eleitoral no estado de São Paulo, né? E, ao mesmo tempo, ele aceita fazer parte de um movimento para a derrubada da presidente e inverte, vamos dizer, alguns dos princípios mais elementares da política, né? Entre eles, que mudanças do porte que o governo Temer quer fazer têm que ser legitimadas eleitoralmente, têm que ser discutidas eleitoralmente, né? Você acha que essas mudanças, como a da Previdência trabalhista, essas reformas, teria de ter o aval de voto? Evidentemente, né? Porque elas são, na verdade, mudanças de curso de longo prazo no país, algumas em relação ao programa eleito, outras, inclusive, em relação aos princípios da Constituição de 1988, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a mudança do governo Temer na reforma da Previdência que quer fazer sobre o BPC, né? O benefício de prestação continuada, ligada à Lei Orgânica da Assistência Social, isso é uma mudança de porte na política de proteção social que emergiu da Constituição de 1988. Então, o que você pode dizer do governo Temer? É um presidente fraco fazendo um jogo
de alguns setores conservadores e do mercado financeiro. Eu queria completar. Eu não diria nem que é fraco, a gente não tem dúvida, né? Mas eu acho que ele é ilegítimo, né? Ele é mais que fraco, ele é ilegítimo. E ele fez um percurso de golpe duplo, né? Porque supondo, eu acho que não é o caso, mas supondo que ele estivesse no governo legitimamente, que a condição dele de vice-presidente desse a ele, né? Vamos supor que toda aquela história tenha sido verdadeira e que Dilma tenha cometido alguma irregularidade que justificasse a saída dela. Ainda assim, ele foi eleito como vice-presidente e ele tinha um programa de governo que ele golpeou na hora que ele apresenta agora a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Você diria que o programa da Dilma, ele era vice, ele teria de ter claro, ele assinou aquele... Não, ele assinou aquele programa. Ele assinou aquele programa de governo. Não é só o fato de ter assinado, né? Na verdade, teve um debate eleitoral também, né? Sim. E por mais, né, algumas pessoas até usaram em relação ao presidente, que fez algumas modificações em relação ao programa dela em 2014, as pessoas utilizaram esse termo estelionato eleitoral. Se aquelas mudanças do começo de 2015 foram estelionato eleitoral, o que é isso que nós estamos assistindo agora, né? Porque, na verdade, você está revertendo características de longo prazo do Estado brasileiro. Fabrício, eu fico com a preocupação aqui nessa posição de jornalista, de comentarista político, que é o papel que eu faço aqui de apresentador, de ter aquele jornalismo assim em cima do fio da navalha. Eu não posso pular para lá ou para cá. Então eu te perguntaria assim, a gente tem o governo que está sendo criticado por todos os setores, não é só pelo cientista político e pela jornalista não. Mas este 1 ano de governo Temer apresentou alguma coisa que pudesse ser elogiada, que pudesse ser capitalizada? Olha, assim, evidentemente que o Temer assumiu numa situação na qual, em seguida ao fato da presidente ter perdido a base dela no Congresso, né, o candidato da Dilma para a presidência, ou do PT para a presidência da Câmara dos Deputados, né, chegou a ter alguma coisa em torno de 25% dos votos, paulista, né? Lá, né? O Arlindo Knagler, né? Então ele teve uma votação muito pequena, a Dilma perdeu o controle não só do Congresso Nacional, mas da agenda, né? Se você chegasse no Palácio do Planalto no começo de 2015 e perguntasse o que vai acontecer na Câmara dos Deputados essa semana, a presidente não sabia, né? O chamado poder de agenda do presidente no presidencialismo de coalizão, que é uma das principais características. Nunca teve aquele jogo político do Lula, que até nós vamos falar. Mas ela, dele, né? no seu primeiro mandato, ela sabia o que ia acontecer no Congresso. Ela tinha suas propostas, ela introduziu uma série de propostas, né? A reforma dos portos, a lei da proteção do meio ambiente, né? Ela tinha uma série de agendas e ela, de alguma maneira, bem ou mal, ela conseguiu. Mas perdendo, né, ela deixou o governo numa situação... Você acha que o segundo mandato desandou? Não, o segundo mandato certamente foi um momento em que ela perdeu o controle da Câmara, né, e o poder de agenda. Então, o que você pode dizer do Temer de positivo é o seguinte, ele recuperou isso, né? Hoje o Executivo, a um custo altíssimo, recuperou um certo poder de agenda no Congresso Nacional. Mas tem a notícia, acho que a Carla queria até perguntar, só para eu contrapor aí, para fazer um contraponto, né? Contrapor, não, um contraponto, que é diferente. Tem a notícia aí que ele está perdendo o oxigênio lá no Congresso. Ele já entrou com 400 deputados, aquele centrão, né? O baixo clero, chamado baixo clero, a favor totalmente dele, e hoje já está caindo para 300 deputados. Eu acho que o custo do apoio parlamentar no Brasil está ficando cada vez mais alto, né? E aí eu não estou falando nem do governo Temer, não. Eu acho que isso é uma característica da relação executivo e legislativo no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Quando você diz assim que Dilma, nesse segundo mandato dela, ela teve uma dificuldade muito maior, ela teve pouco apoio no legislativo, isso é fato, e é claro, e a gente sabe por que aconteceu, né? Quer dizer, ela sai de uma eleição apertada, uma eleição onde
metade, um pouco mais da metade, pouco menos da metade se polarizaram, né? 50 e poucos, 53%, não é isso? 53% dos votos a favor dela, 47% a favor do candidato de oposição. E aí o candidato de oposição também, deliberadamente, começa já a trabalhar a ilegitimidade. Para ter uma ideia, pediu... Jamais aceitou o resultado eleitoral. Né? Ele pediu recontagem de votos num país em que exporta o modelo de urna eletrônica. Entrou depois com a impugnação no TSE, mas deu já, com algumas semanas depois da eleição, o Aécio Neves deu uma entrevista ao jornal o Globo, que saiu com a seguinte manchete: eu fui derrotado por uma organização criminosa. Exatamente. Né? Então, ali já começavam a anunciar os elementos principais que hoje fazem parte da conjuntura. Eles dizem muito que o PSDB e, por consequência, o presidente do partido, o senador Aécio Neves, deram um tiro no pé muito grande, porque depois o Aécio acabou agora estando envolvido, sendo indiciado. Não estou aqui falando que ele é culpado, né? São indicativos, né? Indícios, sendo indiciado em vários processos, né? Vários processos. E eu acho que ele ainda não é indiciado, não. Ele é só investigado. Ele foi citado nas delações. Por enquanto ele foi só investigado. Né? São indicativos, vamos dizer, né? Indicativos. Não é indiciamento, indicativos. E, ao mesmo tempo, o processo que foi aberto pelo PSDB, lá no Tribunal Superior Eleitoral, contra a chapa Dilma Temer, hoje ameaça o aliado do PSDB, o Temer, né? Mas o principal problema, na verdade, do PSDB e do senador Aécio Neves nem é esse. O principal problema é, né, a Dilma ganhou numa situação difícil, montou um ministério, na minha opinião, ruim, né, para o segundo governo, não conseguiu, com o ministério que ela montou, garantir a presidência da Câmara, que é fundamental no presidencialismo brasileiro. Então, no começo de 2015, na crise do governo dela, se a oposição tivesse socorrido ela, ajudado a estancar a crise econômica, que não tinha motivo para evoluir de forma tão radical quanto ela evoluiu, e, ao mesmo tempo, se apresentar com oposição, hoje todo mundo teria certeza de uma vitória do PSDB nas eleições de 2018. Nada disso aconteceu. Na verdade, ao romper com as regras do jogo eleitoral, o PSDB, ele, na verdade, acabou arruinando a sua própria chance de chegar ao poder em 2018. Então o tiro não foi só no pé, foi um tiro para todo lado, né? A bala pegou, fogo amigo, fogo inimigo, todo mundo. Cena política volta em instantes. Segue cena política debatendo um ano do governo Temer. Melhorou sua vida? É a pergunta. Temos a presença aqui de Leonardo Avritz, que lança agora no sábado, na Livraria Quixote, o livro... O Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Muito bem, eu vou aproveitar uma carona no livro dele, porque eu também estou lançando um livro de poesia no sábado, dia 20, concorrer com a Avritz. Está aí... Quem puder prestigiar, eu ficarei feliz, mas meu negócio aqui não é de falar de poesia, é o debate aqui de política. E eu vou te perguntar, Avritz, o governo está hoje, completou um ano agora na sexta-feira, houve críticas e tudo mais, mas parece que está tendo um respiro aí na economia, né? Está sendo divulgado pelo Banco Central que no último trimestre, apurado, primeiro trimestre do ano, houve um aumento da economia, né, o crescimento da economia, de 1,12%. Eu queria uma análise, logicamente você não é economista, mas uma análise política, econômica de tudo isso. A gente pode dizer que a crise política brasileira, o Brasil está numa crise política, numa crise econômica. A crise política é muito mais grave que a crise econômica, e ela, na verdade, ajudou a derrubar a economia muito mais do que o esperado, né? O Brasil, o PIB
compostamente nesses 2 anos, perdeu quase 9%, né? Então, a recuperação é importante. É importante também lembrar que ela vem basicamente do setor agropecuário, né? Então, a indústria ainda não se recuperou, né? Então, isso é importante de ser lembrado. E de que é uma recuperação muito pequena para o tamanho do tombo que a economia levou. Seria pífia pelo tamanho da derrubada que houve? Não sei se ela é pífia. Em primeiro lugar, é o seguinte, não é muito claro que ela é sustentável, né? Então, assim, a maior parte dos analistas econômicos está trabalhando para esse ano com o crescimento da economia abaixo de 1%. Não é claro que ela é sustentável no sentido de que todos os trimestres a economia vai crescer. Não é claro que ela está bem distribuída nos diferentes setores da economia, especialmente na indústria. Eu queria completar, também não sou da área de economia não, mas eu acho que algumas análises é bom a gente assim pontuar, né? A informação que foi divulgada hoje é que parece que dos últimos 18 trimestres, é o melhor resultado do PIB. Quer dizer que os outros foram para baixo. Foram inferior, né? Então, assim, começa a ter uma apresentação. Mas eu concordo com a Viridiana plenamente. Assim, parece uma coisa muito sazonal, né? E a gente tem que lembrar que o governo Temer está fazendo toda a aposta em medidas para injeção de dinheiro no mercado interno. Então, a questão do FGTS, por exemplo, eu tenho a impressão que ela já tem peso no trimestre de janeiro, fevereiro, março, né? Porque a gente começou a liberar o recurso aí, né? A partir de fevereiro. Então, fevereiro e março já tinha assim, um dinheirinho na praça para algum consumo interno, né? Não é pouco, é bastante significativo assim, do ponto de vista do consumo interno. Né? Pelo menos é o que dizem os analistas. Deu para o sujeito comprar uma geladeirezinha, uma geladeira? Eu acho que nesse momento paga dívida, né? Assim, paga dívida, restabelece a condição de consumo, recupera o crédito, o que é bom, evidentemente é bom para a economia. Lembrando isso, né? Que essa recessão ela foi feita, né? Esse ajuste foi inteiro feito com juros muito altos, Sim. né? Uma das características desse ajuste, aí tem que ser dito que começou no governo Dilma, né? Já no começo de 2015, os juros subiram e ficaram aí nesses 14,25%, e a inflação vem caindo, e o juro não vem caindo ao mesmo tempo. Então, o FGTS tem esse papel, como a Carla está dizendo, né? O papel de dar um refresco aí nas dívidas, né? E recompor uma certa capacidade de consumo durante o governo da Dilma, população. Né? Quando começou, de uma certa maneira, esse aperto do parafuso da economia, né? Tinha lá o ministro, né? Esqueci o nome, Joaquim Levy, que inclusive veio do meio bancário, veio do sistema financeiro, acho que Bradesco, né? Bradesco. E ele já tinha dado uns torquinetes na economia, né? Sem nenhuma dúvida. O começo da recessão é o governo Dilma, não tem dúvida disso. E está fortemente ligado a um conjunto de coisas, né? Um choque energético, aumento dos preços dos combustíveis, mas também o aumento da taxa de juros, né? Então, dado tudo isso, o sistema financeiro é um parceiro fundamental da articulação que levou o Temer à presidência, né? Então, o juro poderia ter caído muito mais rapidamente no Brasil, e é interessante que os analistas financeiros, a pesquisa Focus, né, que mede expectativas dos agentes econômicos, ela erra para cima a inflação, aparece que 10 meses. Né? Então, tudo isso, na verdade, mostra que a recuperação é tímida, já poderia ter acontecido anteriormente se a gestão da economia fosse adequada. Né? A basear pelas declarações que o presidente tem dado, né, por exemplo, sobre a reforma da Previdência, ele disse que a população não precisava se preocupar, porque 80% dos beneficiários recebem salário mínimo, portanto não teriam nenhuma alteração, não teriam nenhuma perda, porque realmente quem ganha o salário mínimo não vai mexer. Depende então, assim, também de como fica o salário mínimo, né? Não, e depende também se a gente mexe no tempo, né? E esse ano nós já tivemos pela primeira vez que aquela regrinha, que foi uma regra criada desde o governo Lula, né? Que o aumento do salário mínimo era a inflação do ano anterior, mais 0,5%, pela primeira vez ela não foi respeitada, né?
pela primeira vez, o reajuste do salário mínimo foi menor do que o que estava previsto. Nos patamares anteriores. Sim, foi o menor desde o início do primeiro ano do governo Lula. Foi o menor reajuste do salário mínimo. E vamos lembrar que em todo o governo petista, seja Lula ou Dilma, houve a maior recomposição do salário mínimo da história do Brasil. Né? Quer dizer que esse meiozinho por cento já foi... Não, e é muito sazonal, porque assim, não tem mais FGTS para liberar. Vai liberar mais o quê? Mudaram a regra do cartão de crédito para também recompor consumo. Então, o rotativo agora tem uma regra especial que impossibilita da pessoa ficar rolando a dívida. Enfim, está muito claro a aposta do governo Temer na recuperação da demanda, do consumo e da demanda interna. Eu acho que... Só que isso tem tempo e hora para acabar, porque isso se esgota, né? E a gente não vê nenhuma, aí sim, eu acho que a gente vai estar falando de uma macroeconomia, a gente não vê nenhuma iniciativa do ponto de vista de recuperar efetivamente a capacidade de criação de emprego e de movimentação da economia. Porque com todos os males e críticas que os governos passados possam receber, os PACs tiveram papel fundamental na criação de emprego, na construção civil e para movimentar outros setores também. Inclusive, eles diziam isso, na época a oposição que hoje está comandando esse país dizia que era só para criar emprego e que aquilo não geraria desenvolvimento e que se esgotaria, né? Mas, assim, resolveu, né? Resolveu. Criou-se emprego. Eu queria até emendar. O índice de desemprego, como você lembrou, apesar da inflação estar caindo, os juros não caem, o desemprego não cai, não há, portanto, sinal de que a recessão possa... Está melhorando. Reverter. Está minorando, né? Vritz, então, assim, continuando a sua análise aí, além daqueles aspectos que você falou, as questões também das sociais e tudo mais, continuaria... O que você analisaria desse um ano do governo Temer, nesses aspectos aqui? Porque no outro bloco eu também vou falar de reforma da Previdência, que você até já deu uma pincelada aí, né? Nós vamos falar sobre isso também. Não, questão social, questão social no Brasil, o que você pode dizer é o seguinte, entre 2003 até 2013 ou 2014, a gente tem um processo grande de inclusão social no país. Está ligado a muitas coisas, está ligado aos aumentos do salário mínimo, reais, né, que foram colocados aqui. Cujo 0,5% foi tirado agora, né? Está ligado aos programas sociais, especialmente ao Bolsa Família. Está ligado ao aumento de gastos em áreas importantes, né, como saúde e educação. Então, tudo isso, na verdade, ajudou a, vamos dizer, reduzir a desigualdade no país, né? No caso do governo Temer, não parece existir uma grande preocupação com isso, né? Na verdade, o governo Temer é uma articulação entre setores muito conservadores do Congresso, né, o mercado financeiro, e nesse campo aí, o que você tem é, vamos dizer, uma composição no sentido de reduzir o tamanho do Estado, não reduzindo privilégios, tá? Reduzir o tamanho do Estado, se fosse para cortar privilégios, ainda assim seria uma coisa interessante, né? Mas ele reduz sem cortar privilégios e cortando muito em gastos sociais anteriores. Ele não corta na própria carne, né? Corta na carne. Corta em... Você vê o seguinte, mesmo o salário mínimo que a Carla mencionou aqui, que não mexe com na reforma da Previdência, não mexe com quem ganha um salário mínimo. No entanto, muitas dessas pessoas vão ser afetadas porque a expectativa de vida delas é mais baixa. Sim. Porque, na verdade, a aposentadoria delas, a aposentadoria de um salário mínimo na região norte e nordeste é o principal componente da renda familiar. Sim. Da população mais pobre. Então, você tem também a população pobre sendo afetada por esse lado. E, assim, por exemplo, você é da UFMG, da Federal, que nos últimos anos, sem dúvida, teve uma expansão. Não só uma expansão de tamanho, também de tamanho, de qualidade, de qualificação, melhores salários. Hoje, parece que na Federal existe o temor também de cortes, né? Da universidade pública, do ensino público. Em termos de recurso de custeio, né? Já os cortes na educação no nível superior começaram já no final do ano passado, né? ou no final do ano retrasado, né?
onde a UFMG recebia um conjunto de duodécimos, né? E foi comunicado que ela não receberia o último, né? Ou seja, um corte significativo no orçamento dela. Esse corte continua com cortes na área de ciência e tecnologia. É possível dizer que o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, está praticamente quebrado, né? Sim. A CAPES passou por enormes reduções do seu tamanho e do financiamento. Ela é uma agência muito mais importante para a pós-graduação, então realmente, né, passa-se por dificuldades importantes em todas essas áreas. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Cena Política volta já. Segue Cena Política neste último bloco. Eu queria falar que o Cena Política vai ao ar e estreia na semana às 11 horas de segunda-feira, hoje. Mas também tem 12 ou mais representações durante a semana. Acompanhe a Cena Política, que eu fico feliz, obviamente, né? Obviamente. Leonardo Avrit, vamos falar do depoimento de Lula Lava Jato. Foi semana passada, mas até hoje movimenta o mundo político. Porque está em jogo, como eu falei ali no início, 2018, se Lula vai ser ou não candidato. A vontade dele parece que é de ser candidato. Agora, se ele vai ser derrubado, se ele vai ser condenado e impedido até lá, é uma incógnita. O que você está achando disso aí, da análise do depoimento e das consequências do que pode surgir por aí? Olha, essa é uma das grandes interrogações da conjuntura, né? Certamente a concentração da Lava Jato em torno da figura do ex-presidente Lula não lembra as melhores características do Estado de Direito, né? O Estado de Direito supõe, né, um certo nível de igualdade, né? Supõe, né, existem evidências em relação a outros políticos muito superiores, né? Você vê, no processo de legalização de recursos, né, que teve o ano passado, o ex-tesoureiro do José Serra, durante a campanha de 2010, declarou repatriação de recursos recebidos no exterior, né, em nome do Serra, né, o ex-banqueiro Ronaldo César, né, que foi e o tesoureiro. 2 pesos, 2 medidas Então, não funciona. Então, assim, evidentemente que existe uma superconcentração em torno da figura do ex-presidente Lula. O que o Lula fez foi, de alguma maneira, responder na mesma moeda, né? Ele também politizou o depoimento dele, né? Eu achei aquele depoimento uma peça tão engraçada, sabe? Lógico que eu sei que a coisa é séria, que depende até da história do país, como vai desenvolver a história do país, mas aqueles lances lá do Moro, fala, e esse documento? Ele fala assim, está assinado? Não, então não vale nada, voltar. Aquelas coisas assim, né? Que ele mostrou que... na verdade, ou seja, aquilo ali tentou ser um clímax, né? Mas é o seguinte, o que você pode dizer, né? É impossível dizer se o Lula vai ser preso ou não, se ele vai concorrer ou se ele não vai ser, mas o que sim pode se dizer... hoje você acha que está no meio? Não, eu acho que a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, a conclusão da Lava Jato em relação ao Lula vai ser mais política do que jurídica. Esse eu acho que é o ponto central. Se o Lula for concorrer ou não, mesmo se ele não concorrer, significa que nós vamos estar em continuidade com esse processo que a gente escreveu. A gente já tem um presidente que não foi eleito e vamos ter, né, em 2018 ou 2019, se o Lula não concorrer, um outro num processo eleitoral que foi estreitado na sua representatividade pela falta de um dos candidatos principais. Na verdade, que está em primeiro lugar hoje. Você acha que tem possibilidade de, vou até conversar assim como um nordestino, de atingir o cangote do Lula e não atingir o cangote dos outros? Não, a questão central... Se ele for impedido, né? Se ele for impedido... Mas os outros todos estão envolvidos. Mas se ele for... Sim, mas como ele disse, há uma concentração, mas como ele... Mas o mais explícita, todos os outros são lideranças políticas importantes, mas um candidato que está, na verdade, concentrando em torno da figura dele a disputa política
de 2018 é só o Lula. Sim. Acho que essa concentração, concordo com a Avril, esse foco todo no Lula, ele não é gratuito. E sem dúvida que uma eleição onde um candidato é impedido de participar, eu acho que ela já começa comprometida, né? Evidentemente, né? Você acha que vai caminhar para isso? A Olha, impressão. O jornalista, nem a cientista política tem bola de cristal, não é a impressão. Mas o que a gente percebe é que eu acho que tudo é possível. Eu não duvido de mais nada, assim. Tinha coisas que eu duvidava e eu estou vendo acontecer. Eu não duvido de mais nada. Eu acho que não posso dizer que vai acontecer, mas se acontecer não vai me surpreender, não. Eu acho que essa restrição de direitos, do qual até falamos no bloco anterior, eu acho que ela não tem fim, né? E me preocupa muito o fato de organizações que sempre, historicamente, estiveram preocupadas com essa questão, dessa vez são muito caladas. E aí eu vou dar nomes mesmo. Eu acho que a OAB Nacional está muito calada. Quem mais? A IAB também, os CREAS, os sindicatos, estão todos muito calados. Houve uma certa mudança. Tá? A OAB, a ABI que você falou? Isso, a ABI também. Na verdade... Associação Brasileira de Imprensa. Um conjunto daquelas associações que, vamos dizer, no começo da redemocratização dos anos 80, a gente identificava com sociedade civil, né? Uma identificação que depois a sociedade civil foi crescendo, se pluralizando, etc. e tal. Hoje, na verdade, a mobilização política no Brasil está se dando através de outros parâmetros. Assim, nas últimas semanas, na disputa política forte em torno do depoimento Lula, da greve, das reformas, de todas essas entidades, a única que se pronunciou foi a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? Ela fez um pronunciamento forte. Ela fez um pronunciamento, soltou uma nota e, né, mais ou menos mostrou que ela continua na mesma linha. A OAB mudou completamente sua linha. É interessante entender por quê. Né? Muitas pessoas dizem que, na verdade, a OAB passou de uma associação dominada por composta basicamente por advogados, a uma associação fortemente ligada a grandes escritórios de advocacia. De que ela, na verdade, hoje representa muito mais isso do que, na verdade, advogados avulsos, que foram grandes defensores do Estado de Direito do Brasil tem uma questão no passado, importante, né? Sabe? Não sei se o Fabrício concorda, é bom ter que fazer essa análise. Eu acho que se num dado momento da democracia brasileira, do resgate da democracia brasileira, né, pós-ditadura militar, esses sindicatos, essas organizações tiveram um papel muito importante, eu acho que tiveram mesmo. Hoje, os movimentos sociais, eles ganham mais peso. Assim, hoje você vê quem é que vai para a rua. Né? Quem é que vai para a rua são os movimentos. Né? A CUT, por exemplo, que é a maior central, né, sindical do país, ela deu uma sumida assim, do cenário político também. Né? E os sindicatos... Você acha que hoje ela está revigorando-se? Não, eu acho que assim, ela não mudou de linha política, não é o caso que aconteceu com a AB, não mudou de linha política, ela continua tendo uma coerência, mas ela perdeu representatividade. Ela perdeu o ano passado eu concordava com essa análise. Agora, a greve geral do dia 28, ela foi assim, provavelmente a mais significativa, né? Foi mais significativa do que aquela que teve em 1983, Sim. Muito centrada na cidade de São Paulo. Ela foi mais significativa do que algumas da década anterior. Não até é possível dizer... quando o Lula chefiava na época da ditadura. De todas, assim, pelo assim, foi muito centrada ela teve lá em São Paulo. Todas elas muito centradas em São Paulo, muito centradas em algumas categorias, né? Essa greve do dia 28, ela ocorreu em mais de 100 cidades, né? Ela pegou uma série de profissões, até mesmo médicos, taxistas, pessoas que trabalham com transporte público, né? As escolas particulares pararam, escolas particulares, universidades particulares pararam. Né? Se isso tem a ver com a CUT ou não, acho que é muito cedo para dizer. Né? Também acho. Porque, na verdade, acabou de acontecer, o que mostra que sim existe talvez uma reorganização social, da população trabalhadora. Né? Também acho. E que dificilmente elas passam, especialmente pelos sindicatos e tal. Eu acho que os movimentos sociais... foi uma paralisação que pegou vários setores, realmente, de uma forma meio que inédita mesmo, né, no país.
Agora você vê que quem faz a mobilização, quem vai para a rua, você vê muito mais os movimentos sociais do que os sindicatos, né? É claro que a CUT teve uma participação importante, e aqui em Minas Gerais, inclusive, eu acho que é um pouco até diferente do resto do país, né? Acho que por todo um contexto do Estado, a CUT de Minas ainda é uma CUT que está no momento de fortalecimento. Mas essa não é a realidade, por exemplo, da CUT dos sindicatos em São Paulo. É exatamente o sentido contrário. Né? Mas ainda assim, realmente a greve teve muita presença também, né? Ela foi nacional, mas com fortíssima presença em São Paulo. A pergunta é se isso, na verdade, vai fortalecer o movimento sindical ou não. Essa pergunta eu acho que está em aberto. Muito bem, você falou até no CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos, né, brasileiros, né? Do Brasil, isso. Acho que falei certo, né? Isso. Do Brasil. Do Brasil. Do Bispo do Brasil. Bom, fica na mesma. Eu me lembrei até essa questão aí do Papa Francisco, que ele foi convidado para esse aniversário aí, 300 anos, né, que eles encontraram a estátua que é a padroeira do Brasil, né? 300 ou 400, não sei, né? Não sei, essa eu também não parte sou eu não esse sei. ramo religioso, eu não sou muito perspicaz dele, não. Essa parte eu não sei. E ele também deu um chega para lá, né? Se negou a vir ao Brasil e não falou, não estou vindo, não vou ao Brasil por causa disso ou daquilo. Mas falou, não posso ir, problema de agenda, mas eu acho que o governo tinha de olhar os mais pobres, né? Ele deu uma espetada aí, hein? Na verdade, a gente pode dizer que, seja do ponto de vista de importantes atores políticos internacionais, seja do ponto de vista da imprensa internacional, o que está acontecendo no Brasil recebe muito mais oposição, né, do que aqui internamente. Ô, Brits, eu queria aproveitar esses poucos minutos que estão me avisando ali, o Ivan está me avisando ali dos poucos minutos, e essa questão do Fernando Pimentel, vamos voltar um pouco aqui para Minas, o governador de Minas, que estava aí numa chapa quente, né? Ele tem governado numa chapa quente, vou usar essa expressão popular. Mas teve essa decisão aí, essa decisão do Supremo, há 10 dias por aí. Você acha que melhorou a situação dele, piorou, ficou na mesma? Como é que você analisaria? Minas tem uma das piores constituições entre todas as estaduais no que diz respeito a salvaguardas para afastar o governador, né? Afastar o governador não é uma coisa trivial, né? Tem que... Não é arroz com feijão, não, né? Na verdade, a Constituição Mineira é das poucas no Brasil que não exigia autorização da Assembleia. E pior, né? Ela, inclusive, previa, no caso de indiciamento, um afastamento quase automático, né? O Supremo Tribunal Federal ele restabeleceu elementos mínimos de respeito à soberania popular, né? Eu acho que é isso que ele fez, né? Então, o governador, né? O processo segue, né? Mas o indiciamento não afasta o governador, né? Porque, vamos dizer, né? Seria um certo desrespeito. Você acha que essa decisão, então, deu uma equilibrada melhor para ele? Evidentemente que deu para ele tranquilidade para continuar a fazer o que é mais importante aqui, né? Os programas dele, os fóruns regionais, a recuperação. Se tivesse dinheiro... Hoje o problema do governador é ter dinheiro para, na verdade, implementar algumas das propostas fundamentais do seu programa. Beleza. Ó, eu agradeço muito a presença de Leonardo Brits, que é professor, cientista político do DCP, repetindo, né, Departamento de Ciência Política da UFMG, e da jornalista Carla Crift, minha companheira aí de rua, né? Muitas reportagens na rua, eu tenho saudade das ruas, sabe? Eu também. Eu agradeço principalmente a você que acompanha o Cena Política. Até o próximo.